O vídeo de hoje vai ser um pouco mais demorado. Espero que você tenha um pouco de paciência comigo. Queria falar sobre Mateus capítulo 19, verso 16 até o verso 22. Esse texto vai narrar sobre o jovem rico. Eu gostaria de parte por parte e dividindo com vocês um pouco do que Deus tem nos feito ver através desse texto. O primeiro ponto que quero destacar é a maneira como esse jovem ele vai chegar até Jesus. Algumas culturas dizem que esse jovem tinha de 18 a 25 anos. E quando ele chega até Jesus, ele chega dizendo: bom mestre, o que hei de fazer para herdar a vida eterna? Muitas pessoas falam e pregam, dizendo que ele chegou bem, que ele chegou falando com Jesus de uma maneira muito boa, chamando Jesus de bom mestre, e o que hei de fazer para herdar a vida eterna. Sendo que esse termo bom mestre é um termo que não pode ser usado por qualquer pessoa. A palavra bom mestre, referindo-se à maneira como esse jovem ele se trata com Jesus, na verdade era um tratamento restrito aos discípulos, coisa que o jovem rico não era. Por isso que a resposta de Jesus é: quem é bom é só Deus. Deus é que é bom. Porque Deus, de fato, ele responde de maneira óbvia as perguntas que são feitas a ele. Quem cria todas as coisas é Deus. Quem faz todas as coisas é Deus. Quem criou o sol? Deus. Quem criou todas as coisas? Deus. É Deus que, de fato, dentro da compreensão do jovem rico, apenas Deus é bom. O pedido que o jovem rico faz, apenas Deus é bom. Quando ele fala, bom mestre, o que hei de fazer para herdar a vida eterna, você vai ter que fazer uma ligação muito direta com o discípulo. É o discípulo que tem essa abertura de perguntar, bom mestre, por que isso está acontecendo? Bom mestre, por que as coisas acontecem desse jeito? Mateus capítulo 13, verso 10. São os discípulos que perguntam a Jesus, por que eles falas por parábolas? Um exemplo disso muito simples, muito básico para a gente, quem é pai, por exemplo, eu sou pai. Se um filho de alguém vier me perguntar alguma coisa, a primeira coisa que eu vou perguntar para ele é se ele perguntou ao pai dele. No ramo de trabalho, a mesma coisa. Se um gerente de uma loja recebe a visita de um funcionário de uma outra loja e esse funcionário pergunta algo que tem a ver com o profissional dele, a primeira coisa que esse gerente deve perguntar é: você já falou com o seu gerente? Já falou com alguém responsável? É basicamente isso sobre esse jovem rico. Jesus está dizendo: olha, a pergunta que está me fazendo, só Deus é bom. Só Deus pode tratar isso. Você está tratando comigo como se você fosse meu discípulo, e você não é. Você viu eu cuidar de umas crianças agora, e você acha que pode me fazer uma pergunta que somente meus discípulos podem fazer. Bem, a pergunta desse jovem é uma pergunta muito complicada, porque a pergunta dele é: o que hei de fazer para conseguir a vida eterna? Pois bem, o que o homem pode fazer para conseguir a vida eterna? Nada. O homem não pode fazer absolutamente nada. A obra salvífica, ela não parte do homem para Deus. Ela parte de Deus para o homem. É uma obra que nasce no coração de Deus. Ele é o autor e consumador da fé. Não existe nada que o homem possa fazer para conseguir a vida eterna. O que o homem faz para conseguir a vida eterna é absolutamente nada. É Deus que salva. É Deus que faz. O propósito da salvação, o plano da salvação, nasceu no coração de Deus. Quando você vê Atos capítulo 16, verso 30 e 31, quando o carcereiro pergunta: o que devo fazer para ser salvo? O que os apóstolos, o que Paulo vai dizer é: creia no Senhor Jesus. É só Jesus que salva. Você não salva, você não se salva. É só Jesus que salva. Livro de Romanos, capítulo 10, verso 9. Confesse Jesus como Senhor. Creia que Deus o ressuscitou e será salvo. Não é você que faz. É crer em Jesus. É Jesus que salva. É crer que Jesus foi ressuscitado por Deus. É Jesus que salva. No livro de João, capítulo 5, verso 24, o próprio Jesus vai dizer: eu asseguro, quem ouve a minha palavra
e crê naquele que me enviou tem a vida eterna. Esse ato de ter a vida eterna está no fato de crer em Deus. É Deus quem dá a vida eterna. Romanos capítulo 6, verso 23. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. O dom gratuito de Deus. E glória a Deus, porque é dele. Porque se dependesse de nós, realmente não teríamos como conseguir algo tão grandioso, tão esplendoroso, tão majestoso, ao ponto de somente Deus poder fazer. Jesus vai perguntar para esse jovem: por que você me chamas de bom? E aqui eu acho que nós temos que pegar um gancho, porque isso é base para muitas heresias, porque muitas pessoas que desprezam a deidade de Jesus usam esse termo como base para dizer que o próprio Jesus disse que ele não é Deus. Mas vejamos, por que me chamas bom? Um só é bom, que é Deus. Mas Jesus não era um bom mestre? Essa é a pergunta que eu faço. Porque a pergunta do jovem rico, o indagamento do jovem rico começa com o termo bom mestre. E a pergunta que eu faço é: Jesus não era um bom mestre? É claro que Jesus era um bom mestre. Livro de Mateus capítulo 7, verso 28 e 29. Vai dizer que a multidão está completamente abismada. Como alguém pode ensinar, coisa de mestre, alguém pode ensinar com tamanha autoridade, que nem os fariseus que eram formados para ensinar tinham, que nem os escribas que eram dedicados ao ensino tinham, e Jesus tinha. A questão é: será que Jesus não era um bom mestre? Aqui entra uma grande questão. Dentro dos interesses do jovem rico, Jesus não era um bom mestre. Os interesses do jovem rico, pela resposta de Jesus, você vai entender que as intenções dele eram de conseguir a vida eterna pelo seu próprio esforço. Mas pelo seu próprio esforço, a única coisa que ele conseguiria era alguma coisa nessa vida. E Jesus dá essa resposta. Quando você lê o verso 18, você vai ver que Jesus vai dizer para ele: se você quer, verso 17, se você quer entrar na vida. No verso 17, Jesus não acrescenta a palavra eterno. Se você quer entrar na vida, guarda os mandamentos. Os mandamentos que Jesus propõe para o jovem rico são mandamentos horizontais, de homem para com homem, um tratamento horizontal. Você vai ver o não matarás, não adulterarás, não darás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, e alguns outros mandamentos. Esses mandamentos são mandamentos horizontais. E de fato, se você quer se dar bem na vida, honra teu pai e tua mãe. Você vai viver por muito tempo. Honra teu pai e tua mãe obedecendo a eles. Vai estudar, meu filho, e você vai estudar. E você vai se dar bem na vida. Você vai ser alguém digno na vida, alguém resolvido financeiramente. Se você quer entrar na vida, não mate, porque se você matar, você vai preso. Se você quer entrar na vida, não furte, porque senão você vai preso. Se você quer entrar na vida, não dê falso testemunho, porque senão você vai ter que provar. E se for falso, você vai passar vergonha, vai perder credibilidade. E por aí vai. São esses mandamentos para alguém que quer se dar bem na vida. Deve seguir, a Bíblia dá a receita. Seja assim, seja desse jeito. Seja uma pessoa obediente aos seus pais, não cometa crimes, e você vai ser uma pessoa bem-sucedida na sua vida. Mas a resposta do jovem rico para essa palavra de Jesus é uma resposta soberba, é uma resposta altiva. Ele diz assim: tudo isso eu tenho feito desde a minha mocidade. Será que é só isso que eu tenho que fazer? Será que é só isso que eu devo fazer? Será que é só isso que realmente falta para eu conseguir a vida eterna? Bem, se você tiver um olhar metódico para os mandamentos, você vai ver que até o obediente desse jovem
era visando o seu próprio benefício. Perceba comigo, todos os mandamentos que ele dizia seguir eram mandamentos que de fato dariam bom testemunho dele mesmo. E aqui entra um ponto muito específico para a nossa vida. Será que a nossa obediência, tanto para com Deus como para com as pessoas, não é uma obediência em que eleve o nosso padrão? Será que não visa apenas crescer o nosso bom convívio? Será que nós obedecemos os mandamentos de Deus, ou os mandamentos que obedecemos são mandamentos que existem para que a gente seja bem visto? Veja os mandamentos que o jovem seguia, mandamentos que dariam bom testemunho dele mesmo, mandamentos que dariam bom testemunho dele próprio. E quando eu leio Gálatas 1, verso 10, eu fico abismado, porque seguir a Deus nem sempre é agradar pessoas, e nem sempre é dar bom testemunho de si, porque geralmente pessoas que servem a Deus são defamadas por outros, mesmo sendo justas. Você tem vários exemplos bíblicos de pessoas que eram caluniadas, defamadas por amor de Deus, por amor de Cristo. Obedecer a Deus significa aborrecer a homens. Gálatas 1, verso 10. Se eu me preocupasse, ou se eu procurasse agradar a homens, eu não seria servo de Cristo. Um padrão de servo de Cristo é não agradar todo mundo. E para não agradar pessoas é muito simples. Você não precisa ser uma pessoa insolente, ou uma pessoa insuportável, ou uma pessoa chata. Você não precisa ser uma pessoa antipática. Para você não agradar pessoas, apenas não abra mão da verdade. Porque quando você não abre mão da verdade, você vai desagradar muita gente. Um padrão de gente cristã envolvida com a palavra de Deus é não ter muitos amigos. Eu tenho isso muito forte no meu coração, e tenho isso na vida de pessoas que eu considero homens e mulheres de Deus. Pessoas que são servas de Deus, envolvido com a palavra de Deus, não é rodeado de amigos. Não é rodeado de amigos. Nem Jesus era rodeado de amigos. Jesus era rodeado de multidão, que buscava milagres e sinais, mas não pessoas que amavam a Ele de verdade. Na hora da aflição, até os discípulos correram, irmãos. Essa é a grande verdade. Se nós seguirmos os mandamentos para nosso próprio benefício, nós vamos ter até pessoas perto da gente. Mas se nós seguirmos os mandamentos com a intenção de agradar a Deus, fatalmente, pessoas se afastarão de nós. O grande questionamento é que ele faz essa pergunta: o que me falta ainda? Isso eu tenho feito desde muito cedo. Ele torna o reino de Deus, se é que ele pensava no reino de Deus, algo muito fácil de conquistar, algo muito simples de ter, algo muito fácil de ganhar. A proposta da perfeição feita por Jesus a ele, com a resposta que Jesus dá: uma coisa ainda te falta. Vai, vende tudo que você tem, divida com os pobres, dê aos pobres, e depois vem e segue-me. Essa é a proposta. Faça isso, vem e segue-me. Sabe por quê? Porque a proposta de Deus para o ministério é amar ao seu próximo como a você mesmo, e amar a Deus sobre todas as coisas. Se não for com esse padrão de amor, não dá para seguir Jesus. Não dá para andar do lado de Jesus. Não dá para dizer que é discípulo de Jesus. Não dá para dizer sou seguidor de Jesus. Se não amar ao próximo e se não amar a Deus, não dá para ser chamado seguidor de Jesus. Quando o jovem rico é confrontado por essa palavra, o jovem rico lhe dá mais ênfase aos tesouros que ele conquistou, a tudo que ele conseguiu somar, ao dinheiro que ele conseguiu fazer. E ele entendeu, baseado no crivo dele, que era muito melhor ter tudo que a vida poderia dar e perder a vida eterna que Jesus tinha para oferecer. Para terminar esse momento de palavra, eu gostaria de pedir para você pensar em uma coisa. Esse jovem, ele era bem sucedido nos mandamentos horizontais e nem tanto, digamos que nem um pouco, nos mandamentos verticais. No amar a Deus, no não pegar o nome do seu Deus em vão, no honrar o sábado, pois era período da lei, tinha que se honrar o sábado, entre outras coisas.
Esse jovem, ele não tinha um bom relacionamento com Deus, baseado no segmento das leis que eram propostas por Moisés, dadas por Deus, os 10 mandamentos. A grande questão é quando Jesus fala para ele: uma coisa só te falta. Sabe, se você ler os outros evangelhos que tratam do texto, vai dizer: se queres ser perfeito, uma coisa apenas te falta. Nós nos deparamos com uma confrontação aqui. Nós podemos estar fazendo muitas coisas certas, mas não abrimos mão daquela pequena coisa que nos falta. Não abrimos mão daquela pequena coisa que está atrapalhando. Sabe, talvez você que está me vendo agora e ouvindo o que estou dizendo, você teve paciência comigo, né? São mais de 15 minutos. Talvez você tenha feito tudo, está fazendo tudo, mas não consegue abrir mão daquela uma coisa que te falta. E essa uma coisa que te falta está sendo mais pesado do que todas as outras coisas que você vem fazendo. O convite de Deus para você hoje é deixar, por amor a Ele, essa uma coisa que te falta. Porque o jovem rico, ele no seu chamado, na sua convocação feita por Jesus, ele foi mal sucedido. Sabe por quê? Porque ele viu que as coisas que faltavam a ele deixar eram mais valiosas do que o chamado de Jesus a ele. Deus abençoe sua vida, em nome de Jesus. Deus abençoe seu ministério, que você tenha dias abençoados e entenda, não deixe que uma coisa falte. Amém? Deus abençoe sua vida em nome de Jesus. Amém.